começar assim lá com o começo da BMF, né? Quais foram assim os principais desafios desse período inicial da Bolsa? Bom, os principais desafios quando nós começamos a Bolsa foi exatamente criar um mercado futuro de produtos financeiros. No Brasil havia apenas um pequeno mercado de produtos agrícolas e a gente queria criar um mercado realmente grande e basicamente de mercados de produtos financeiros que são os maiores. Esse foi o grande desafio e talvez uma das coisas mais importantes para a gente foi a parte de educação. E quando falo de educação é em todos os níveis. Nós fizemos um esforço enorme para colocar que as faculdades começassem a dar seminários, depois cursos sobre mercados futuros, que isso passasse a constar dos currículos, ensinar os grandes parceiros do mercado, as corretoras, os grandes bancos, como é que isso funcionava, onde é que eles podiam tirar vantagem disso, ensinar os políticos e os governos como é que seria esse mercado, como é que eles poderiam nos regular. Nós nascemos completamente desregulados. Mas a gente sabia que a regulação iria vir e se ela não viesse de uma maneira correta, podia prejudicar o crescimento. Então nós investimos muito dinheiro também em educar todo mundo, as autoridades, como é que funcionava esse mercado e que benefício ele podia trazer para o Brasil. Então esse realmente foi o maior empreitada, criar os mercados, saber que eles existem, que eles existiam. Depois disso, o grande desafio foi tornar isso conhecido de todo mundo e lutar contra as dificuldades que o Brasil viveu uma época de muita instabilidade econômica, coisas que a gente fala hoje que a inflação chegou a ser 80% ao mês, parece uma brincadeira, mas aconteceu e a Bolsa estava aberta e funcionando. Então essas dificuldades macroeconômicas, essas loucuras todas que o país viveu naquela época, que foram grandes desafios para a gente poder manter a Bolsa funcionando e trabalhando. E nesse período inicial, vocês tinham alguma meta a longo prazo, assim? Vocês tinham um objetivo? O nosso objetivo de longo prazo sempre foi criar um grande mercado de futuros no Brasil, que era algo realmente que praticamente não havia. Nós havíamos começado alguns anos antes, eu tomei parte importante, no lançamento de mercado de opções sobre ações, que era a primeira modalidade de futuro financeiro organizada que estava se montando e estruturada e que dura até hoje na Bolsa de Valores. Antes disso, a Bolsa do Rio tinha tentado um mercado futuro de índices de ações que acabou não resultando porque estava muito mal formatado. Então eu participei da formação do mercado de opções sobre ações na Bovespa e uns anos depois, quando nós fundamos a BMF, o objetivo era criar mercados futuros sobre todos os outros ativos financeiros e que isso possibilitasse que as pessoas entendessem que aquilo, além de um instrumento de especulação que podia ser, que a maioria das pessoas enxergava então, o mais importante é que aquilo se tornasse um instrumento de cobertura. Aquilo possibilitou redução de taxa de juros, redução de spread, melhores custos nas produções agrícolas. As pessoas que eu falo na realidade são os grandes investidores, quando tem certeza qual é a taxa de juros que ele vai enfrentar no futuro, e ele conseguia isso no mercado futuro, ele pode cobrar spreads menores. Então isso vale para todos os mercados onde a BMF trabalhou e que fez sair e fez crescer e tornou-se um dos maiores mercados futuros do mundo, um dos mais evoluídos e que é algo que talvez na nossa época o único país não desenvolvido, altamente desenvolvido que tinha isso era o Brasil. Você já falou um pouco desse período turbulento, né, de inflação, de plano. Tem gente que chegou depois, né, que não sabe que isso existiu no Brasil, né? Naquele tempo, como vocês lidavam com essas adversidades, né? E como que era viver isso na Bolsa, né? Essa instabilidade toda. Olha, foi uma lição difícil. Imagina hoje que a gente tem uma economia tranquila, estabilizada, apesar de tudo que a gente acha das confusões que estão acontecendo. Mas aquela época era uma loucura. Nós queríamos viver com inflação de 80% ao mês. Aí acordar um dia e que todo o dinheiro na sua conta corrente tinha sumido e congelado. Sobraram algo como de 2 ou 3 mil dólares, o equivalente à época. Era realmente uma loucura. Mas acho que a Bolsa e a BMF na época, ela cresceu muito e conseguiu se estabilizar, porque nós tivemos uma ajuda muito importante de resolver rapidamente as coisas. O plano econômico saía, nós sentávamos no Conselho da Bolsa com o Dorival e com a equipe profissional
e pensávamos qual era a melhor solução para adaptar aquilo. Não havia uma regra escrita. Como é que eu vou dizer para alguém que o dinheiro sumiu e como é que eu vou dizer para a pessoa o que aconteceu? Quando você tem uma inflação de 80% ao ano, como é que você vive com isso? De repente alguém cria um deflator, que quando faz um plano, os compromissos passados não têm mais o valor e tem um valor deflacionado. Deflacionado da cabeça de alguém, de um burocrata que inventou. Isso tudo era um absurdo, a gente continuava achando um absurdo. Mas a gente precisava abrir no dia seguinte. Então nós passamos alguns fins de semana virando noite na Bolsa, mas na segunda-feira o mercado sempre abriu. Podia não ser a melhor regra, podia não ser. A gente não ficava esperando o Banco Central garantir o que nós estávamos fazendo. Normalmente nós bolávamos as soluções, levávamos para a autoridade e falávamos, olha, se vocês não tiverem nada contra, nós vamos abrir assim. E ele, a maioria das vezes, olha, todas as vezes, agradeceu a gente, porque nós somos as pessoas que liderou as soluções, que deu os caminhos de como se adaptar. Porque também as autoridades, a maioria a máquina administrativa do Banco Central da CVM, não conhecia o plano. O plano veio da cabeça de um grupo fechado e tinha que ser assim, e de repente eles estavam tão surpresos quanto a gente. E eu acho que nos deu solução foi exatamente sair na frente, resolver os problemas da melhor maneira que nós achávamos e realmente foi o que deu a vitória. A Bolsa de Mercadoria de São Paulo, que havia à época que concorria com a BMF, tomou soluções mais conservadoras, esperou a autoridade recomendar, tentou fazer alternativas de coisas que não atrapalhassem um ou outro. Não havia solução que não atrapalhasse um ou outro. Nós precisamos pegar a solução que menos atrapalhasse a maioria. E foi assim que nós sempre fizemos e é assim que nós chegamos. O que aconteceu com as soluções da Bolsa de Mercadorias é que o mercado dela passou a definhar violentamente a partir daquela época. Você citou o Dorival, né? Porque ele foi um profissional de destaque e qual, na sua opinião, é o grande legado que o Dorival deixou para o mercado? O Dorival certamente foi das pessoas mais importantes que teve na história da Bolsa. Todos os presidentes, o Eduardo Azevedo, eu, o Manuel Pires e o Manuel Félix, trabalhamos muito, mas todos trabalhamos junto com ele. Ele realmente foi a maior cabeça que teve e foi quem deu a direção do mercado. E mais que isso, criou uma relação de confiança muito importante do mercado com a Bolsa. Todos os grandes diretores de banco, corretores, confiavam muito nele, porque ele sempre foi uma pessoa excepcional de boas soluções e boas respostas. Então, com isso, ele criou uma confiança na Bolsa que todo o mercado acreditava no que a Bolsa falava. A Bolsa falava, as pessoas não iam conferir, nem checar as contas, nem fazer nada. Eles seguiam, que o Dorival foi quem conquistou essa confiança do mercado para a Bolsa, que para a agilidade que a gente precisa ter nesse tipo de negócio era essencial. A pergunta seria assim, além do novo edifício nessa época, né, o que mudou em termos tecnológicos na Bolsa nessa fase? A tecnologia da Bovespa foi algo que andou muito. A primeira grande andada da tecnologia da Bovespa foi a criação da BMF, onde resolveram fazer um projeto totalmente autônomo e contrataram linguagens mais modernas, empresas mais modernas de consultoria, e a BMF foi um projeto desenvolvido muito rápido dentro da Bovespa. Depois disso, e antes disso já, a Bovespa já vinha investindo bastante em coisas de negociação por terminais. A Bolsa começou a fazer negociação por terminais, quando isso mal se sabia o que era, em finais da década de 70. E de lá para cá, ela veio crescendo, 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 e hoje o pregão é 100% online. Acabou o Viva Voz. Quando a Bolsa mudou-se para o prédio da Rua Álvares, o pregão da Viva Voz ainda existia, mas ele já estava com o seu caminho determinado para acabar. A BMF também fez o seu novo pregão na Rua João Brícola, e este era ainda um grande pregão feito para a negociação a viva voz, mas isso tudo já estava fadado a acabar. Hoje a negociação é inteira eletrônica e, para vocês terem uma ideia, o que a Bolsa fazia de recorde de negócios nos dias maiores é o volume de negócios que sai hoje em 1 minuto na Bolsa. As negociações a viva voz faziam poucas dezenas de milhares de negócios por dia e gera uma loucura, chegou a fazer 4, 5 mil negócios na época pior, e hoje a Bolsa faz dezenas de milhares de negócios por minuto. É outro mundo que veio sendo plantado pouco a pouco, do pregão e viva voz, para negociação simultânea por terminais e para negociação exclusiva por terminais, até a automatização total, que é a fase que a gente vive hoje.